Olá, eu sou o professor Ricardo Carrijo e hoje vamos ter a aula 5 do módulo de Estratégia Organizacional e Marketing. Nós vamos conversar hoje sobre como o engenheiro de produção pode contribuir com o marketing da organização dentro de uma visão de responsabilidade social. Vamos juntos entender um pouquinho melhor como desenvolver esse conceito. Nós vamos falar um pouquinho do marketing ambiental. Existem interesses que precisam ser conciliados. O interesse da empresa, que é obter lucro, o interesse do governo, que é cobrar impostos, e o interesse da sociedade, que é ter produtos com preços adequados e um meio ambiente também adequado. A visão do chamado marketing verde ou marketing ambiental, ela pode se dar com uma preocupação da empresa, especialmente dos engenheiros de produção, entendendo o seguinte: todo o processo produtivo, ele na realidade é um uso de matérias-primas, um processo de transformação que gera produtos ou serviços, mas que evidentemente deixa um rastro de resíduos dentro desse processo. Os materiais que são inseridos nos processos produtivos, eles acabam sendo utilizados parcialmente. Então, dentro de uma visão mercadológica, é importante que a empresa se preocupe em minimizar essa sua pegada ecológica dentro dos processos produtivos. Pergunto a vocês já pensaram sobre isso? Se o marketing visa girar um consumo exagerado ou se ele pode proporcionar um consumo consciente. É óbvio que as duas coisas podem acontecer. Mas para que haja um consumo consciente, é necessário também que haja um processo produtivo consciente. E como o engenheiro de produção e como as pessoas de marketing podem contribuir com esse processo. Primeiro, a gente percebe o seguinte, que há uma pressão muito grande da sociedade para que as empresas sejam ambientalmente corretas, socialmente corretas e economicamente corretas. Esse é o tripé da sustentabilidade. A empresa que não conseguir atender a esse equilíbrio entre ser ambientalmente, socialmente e economicamente correta e equilibrada, ela está fadada a ser penalizada pelos consumidores. Então as empresas começaram a desenvolver o que a gente chama de green marketing ou marketing verde. O que significa isso? É fazer o marketing voltado para os seus produtos e serviços, levando em conta que o consumidor está cada vez mais exigente dentro desse uso de recursos. Uma das formas é a empresa trabalhar alinhada com as chamadas normas ambientais. Existe a ISO internacional, que criou, algumas normas, entre elas a ISO 14001, que é uma norma que basicamente procura fazer com que a empresa cumpra as exigências legais de destinar adequadamente os seus recursos. Existem normas que controlam a cadeia produtiva, a cadeia de distribuição, como, por exemplo, o FSC, Forest Stewardship Council, que é uma ONG alemã que controla todo o processo produtivo daqueles produtos que têm origem nas florestas, a madeira, o papel, aqueles produtos que são produzidos ao longo de toda uma cadeia produtiva. Existem outras normas, como a 50001, que procura observar se a empresa produz dentro de um conceito de eficiência energética, usando o menor volume possível dos recursos energéticos que tem à disposição. Então, quando uma empresa se certifica dentro de uma norma dessa, ela consegue estar alinhada com boas práticas e bons conceitos em produzir produtos sustentáveis.
Isso é muito importante, porque aí vocês veem que há esse interface entre a engenharia e o marketing, porque o processo tem que começar desde lá do projeto do produto. Quando você projeta um produto, você tem que pensar em menor uso de recursos, se os recursos poderão ser reutilizados. E na medida que você caminha na direção do consumidor, o consumidor vai sendo cada vez mais exigente em cobrar essa sustentabilidade. Então, as normas servem para que as empresas, desde a concepção do produto até depois lá, quando ocorre a destinação final dos seus produtos, as empresas possam ser responsáveis do ponto de vista mercadológico, do ponto de vista de sustentabilidade. Um conceito muito interessante, que ainda não tem tradução, né? É um conceito que precisa ser compreendido, é o conceito chamado de stewardship, que é o conceito que vai, traduzindo de uma maneira bem simples, do berço ao túmulo dos produtos. A empresa tem que se preocupar desde lá do projeto até como o produto vai ser destinado depois que ele foi descartado. Há exemplos de empresas que descartaram produtos de maneira irresponsável, que causaram acidentes gravíssimos, acidentes até fatais, né, de contaminação por produtos radiativos, por contaminação alimentar. Então é necessário que a empresa se preocupe em todo o processo. O conceito do stewardship quer dizer justamente isso, que os engenheiros, os homens e as mulheres de marketing devem se preocupar no projeto do produto e estar vislumbrando em todas as etapas do processo produtivo e até depois do uso final do produto, como ele será descartado. Isso se chama stewardship. Anote aí no seu caderninho, anote aí no seu material de anotações, porque esse conceito é muito importante dentro do conceito de um marketing moderno. Vocês terão um material mostrando alguns exemplos de como isso pode ser feito também no ambiente de serviços, né? Um supermercado, por exemplo, pode estabelecer boas práticas ambientais. Ele pode, por exemplo, economizar energia usando telhas translúcidas. Ele pode descartar adequadamente os seus produtos que se estragam, os produtos, por exemplo, os legumes, as frutas. Ele pode ter uma boa prática de descartar adequadamente as embalagens que vêm junto com os produtos. Ele pode ter várias práticas e várias ações que vocês estarão vendo dentro de um dos materiais que estarão sendo disponibilizados para ver como um supermercado pode estabelecer boas práticas. Tanto no Brasil quanto no exterior, há inúmeros exemplos de empresas que já perceberam a importância desses conceitos. E eu chamo a atenção de vocês que esse conceito, num futuro não muito distante, estará sendo cada vez mais exigido pelos consumidores, como já acontece nos países mais desenvolvidos. É importante também pensarmos um pouco na logística dos produtos. Toda empresa produz, depois vende os seus produtos num país como o Brasil, um país continental como o nosso, e nós não podemos nos esquecer que existe a necessidade, desde que foi criada a Política Nacional de Logística Reversa, lá no ano 2010, existe uma necessidade que é uma responsabilidade compartilhada das empresas que produzem os produtos, recolherem esses produtos após o uso. Veja o caso de pneus. As empresas que produzem pneus. Produzem pneus, os pneus podem ser jogados no Rio Tietê, por exemplo. Não, os produtos têm que ser recolhidos. Então, dentro da visão do stewardship, da responsabilidade após o uso do produto e dentro daquilo que a lei brasileira estabelece quanto à logística reversa, toda empresa precisa estar preocupada
em como isso acontecerá num futuro muito breve. Aliás, isso já é exigência legal e vários setores já estão trabalhando isso de uma maneira muito responsável. Pense aí na sua empresa como isso será feito. Outro aspecto importante é que nós estamos num mercado cada vez mais globalizado. Com a possibilidade das empresas venderem através da web, através da internet, o movimento logístico de produtos aumentou consideravelmente no planeta. Hoje uma empresa que está na China, ela consegue vender para um consumidor que está no Brasil e vice-versa, ou que está nos Estados Unidos ou na Europa. Então a movimentação dentro do conceito de marketing, de logística, né, ela é muito importante, porque cada vez mais os produtos trafegarão ao redor do mundo. Veja o exemplo da Amazon, que é a maior livraria do planeta, sem ser uma editora, ela movimenta os livros. Então nós temos que pensar um pouco dentro daqueles 4 P's que nós falamos na aula anterior, na logística de distribuição, como isso é feito no mercado globalizado do século XXI. Eu citei essa empresa, a United Parcel Service, que é uma empresa que atua nos Estados Unidos fortemente, mas no mundo todo e aqui no Brasil também, como um exemplo muito interessante a ser observado. Você pode buscar no YouTube vídeos que mostram como essa companhia opera, porque ela é um exemplo de uma empresa que não tem mais apenas caminhões ou vans ou pequenos veículos para fazer a distribuição. Ela tem uma frota enorme de aviões entregando produtos em todos os pontos do planeta e criando soluções logísticas adequadas para as empresas que operam no ambiente digital do mercado do século XXI. Então, P da distribuição, o P da praça, tem uma importância fundamental. Essa, então, foi a aula de hoje, onde nós falamos um pouquinho sobre a importância da distribuição e a importância da consciência de produzir produtos que sejam sustentáveis, tanto do ponto de vista ambiental quanto do ponto de vista social. Tanto o engenheiro quanto as pessoas da área de marketing têm uma responsabilidade enorme sobre isso. E para dar conta dessa responsabilidade, pode se basear nas normas que já existem internacionalmente, como a ISO 14, a ISO 50001 e o FSC. Esses foram os conceitos da aula de hoje.